Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor, nesta noite mais eu te peço. Venha Teu Espírito a nos visitar nessa noite através da Tua Palavra. Nos mostra o Teu entendimento que há nela, Pai. Fala conosco através desse Espírito que o Senhor deixou nela. Toda vez que as palavras se renovam, toda vez que a palavra ela vem para nos mostrar algo, nos revelar em Cristo Jesus tudo aquilo que o Senhor já nos deixou registrado. Fala mais hoje, nesta noite, assim como o Senhor tem falado nesses últimos dias, toda vez que nós pegamos e colocamos, ó Pai, para ler a Tua Palavra, o Senhor tem falado fortemente conosco. O Senhor tem nos revelado, Pai querido, aquilo que estava por oculto. Por muitas das vezes nós olharmos o texto, passarmos ou termos ouvido, não ouvimos claramente o que o Senhor teria a dizer, ó Pai. Mas nesses últimos dias o Senhor tem falado, o Senhor tem se mostrado através da Sua Palavra. Por isso eu te peço, Espírito Santo, nos dê a oportunidade mais hoje do Senhor falar conosco, mais hoje de aprendermos mais de Ti. E uma coisa eu te peço, grava em nosso coração tudo o que for lido, grava na nossa mente, na nossa alma, tudo aquilo que o Senhor quiser ministrar durante a leitura. Que o Espírito Santo possa nos ajudar cada dia mais a termos sede, a termos fome de Ti. Fome, Senhor Deus amado, a Tua Palavra cada dia mais. É o que eu te peço. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a cada dia mais e que a Tua presença possa pegar e estar conosco. Assim eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha conosco neste momento, momento da leitura, esse momento tão precioso, qual muitas das vezes não damos importância, mas quando entramos não queremos mais sair. Por isso eu te peço, Espírito Santo, fique conosco, desde já, na minha casa, na casa dessa pessoa que está lendo comigo agora, neste momento, a leitura da palavra. Senhor Deus, a pessoa que vai estar lendo posteriormente este vídeo, que o Espírito Santo possa tocar e falar com ela da mesma forma. Assim eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Vamos lá então? Êxodo capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez éfode de ouro e de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-lo entre o azul, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino com o trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniram-se em duas portas. E o cinto da obra da esmeralda e da éfode que estava sobre ele, e formava com ele só uma peça que era de obra semelhante de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix, engates de ouro, lavradas com gravuras de selo, e com os nomes dos filhos de Israel. E pôs sobre as ombreiras de éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também peitoral da obra de artifício, como a obra de éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, e o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura era de 1 palmo dobrado. E engataram nele 4 ordes de pedra, a ordem do sárdio, do topázio e de um carbúnculo, e era de primeira ordem, e a segunda ordem era de esmeralda, e de safira, e de um diamante, e a terceira ordem era de jacinto, de ágata e de ametista, e a quarta ordem era de berilo, a de ônix, a de jaspe, engatadas em engates de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo o nome dos filhos de Israel, 12 segundo os nomes, como gravuras e selo, cada um com seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeizinhas igual à medida, obra de ouro puro e tração. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeizinhas de tranças de ouro nas 2 argolas, e as 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2
cadeizinhas de trança puseram em 2 engates, e as puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. E fizeram também as argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, e na sua borda, que estava junto a éfode por dentro. E fizeram mais 2 argolas de ouro, e que puseram nas 2 ombreiras de éfode, abaixo e na frente dele, perto da sua junta, e sobre o cinto de obra esmerada de éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas e as argolas de éfode, e com o cordão azul, para que estivessem sobre o cinto, e a obra da esmeralda de éfode, e o peitoral não se separasse de éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto de éfode de obra tecida, toda de azul. E a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que não se rompesse, e nas bordas estava o manto que fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio da romã e nas bordas do manto, e ao redor entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, na borda do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a túnica de linho fino, e de obra tecida, para Arão e para seus filhos. A mitra de linho fino, e o ornato das tiras de linho fino, e os colchões de linho fino torcido. O cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, a obra do bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa da santidade, e nela escreveram o escrito de gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão azul, para prendê-la na parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, a tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, e a tenda, todos os pertences, e os filhos, e os seus conchetes, as suas tábuas, e as suas varas, e as suas colunas, e as suas bases. E a cobertura de peles de carneiro de tinta vermelho, e a cobertura de peles de texugo, e o véu da cobertura, a arca do testemunho, e os seus varais, e o seu propiciatório, a mesa com todos os pertences, e os pães da propiação, o candelabro puro com suas lâmpadas, e as lâmpadas em ordem, e todos os seus pertences, e o azeite para iluminar. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e incenso aromático, e a cortina da porta da tenda. O altar de cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e as cortinas da porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, e as vestes do ministério para ministrar o santuário, e a santa veste de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrar o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, eis que tinha feito, como o Senhor ordenara. Assim fizeram, e então Moisés o abençoou. Capítulo 40. Falou Moisés ao Senhor, dizendo: No primeiro mês, do primeiro dia do mês, levantarás um tabernáculo na tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Depois colocarás nela a mesa, e porás em ordem o que deve se pôr em ordem por nela. Também colocarás nela o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. A porás no altar de ouro para incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação.
E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás no pátio do redor, e pendurás a cortina à porta do pátio. Então tomarás azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pias a sua base, e o santificarás. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da consagração, e os levarás com água, lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e ungirás, e o santificarás, para que administre o sacerdócio. Também farás chegar os seus filhos, e lhes vestirás túnicas. E os ungirá como ungiste seu pai, para que me administre o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme tudo o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, no primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, e pôs as suas bases, e o amor as suas tábuas, e colocou nele os seus varais, e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pôs-o na arca, e colocou as varas na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e o cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Também pôs na tenda da congregação o candelabro de frente à mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois, o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. E acendeu sobre ele incenso e especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo, e pôs o altar de holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre ele a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para se lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram suas mãos e seus pés. Quando entraram na tenda da congregação, e quando chegaram no altar, levantaram-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também ao pátio do redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem encobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levanta de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até que no dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava à noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, e em todas as suas jornadas.